Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para continuar nossa conversa sobre comida saudável, sobre alimentação, sobre esse sistema alimentar. Nós falamos sobre sistema alimentar, falamos sobre pirâmides, né, guias alimentares dos Estados Unidos e do Brasil. Estamos falando que do Brasil é melhor. E aí a gente vai começar a demonstrar agora quais alimentos você pode utilizar no seu dia a dia para poder fazer essa alimentação. Porque é muito interessante a gente ouvir notícias, aí vem uma pessoa e fala, não, coma só carne, seja carnívoro, outro, não, coma só eh, legumes e verduras e frutas e seja um vegano, não utilize produtos de origem animal, ou um vegetariano. E vão criando confusões, né? E aí vem os suplementos, vem os tipos de vitaminas e minerais que você pode tomar, tudo salva, tudo é milagroso. E na verdade não é nada disso, né? O básico bem feito é o que levou as gerações a viverem muito tempo, né? Inclusive se alimentarem e não terem problemas relacionados com obesidade, problemas relacionados com excesso de peso, essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o objetivo meu aqui, junto com vocês, é isso. Vamos seguir aquilo que nós temos de melhor. O Brasil ele pode ser um exemplo mundial em termos de qualidade de alimentação, tá certo? Ele já produz alimentos extremamente saudáveis e a gente tem que utilizar esses alimentos. Então, na última conversa que eu falei para vocês, eu falei sobre 10 passos daquilo que seria uma síntese do guia alimentar brasileiro. E hoje vamos falar um pouquinho, vou mostrar para vocês o que que é uma alimentação que eu recomendaria, né, para todas as pessoas se alimentarem e terem uma qualidade de vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso desse sistema alimentar e tenho várias formações que são voltadas para esse sentido, né? Então, eu sou médico veterinário e produtor de alimentos há mais de 34 anos, e completar agora 35 anos, né? Atuando principalmente na área de proteína animal, de produção de proteína animal. E eu sou nutricionista, trabalho com a área de comportamento alimentar, principalmente porque as pessoas comem o que comem, e busco exatamente esse sentido de transmitir conhecimento para que as pessoas possam consumir o melhor, da melhor qualidade possível de alimentos e tenham uma vida mais saudável. Tá? O objetivo também do alimentarista não é alimentar só o corpo com a alimentação que nós temos, mas alimentar a mente, alimentar o espírito, né, e desenvolver outras atividades que a gente possa ter qualidade de vida e saúde. O foco nosso é essa questão de perder peso, do emagrecimento junto com saúde. E aí eu falo também que além da questão da alimentação, nós temos que observar a questão da atividade física, do gerenciamento de sono e gerenciamento de estresse. E nós vamos falar sobre tudo isso, se assim for permitido, né? Então, vamos falar então sobre a questão da nossa pirâmide alimentar, do nosso guia alimentar. O guia alimentar ele fala sobre alimentos que são alimentos de verdade, in natura, alimentos processados e ultraprocessados. A gente evita os ultraprocessados, evita assim, não consome porque não é necessário consumir, tá certo? Ou se consome com uma quantidade ínfima, tá? Utiliza os alimentos que seriam de processados a minimamente processados ao alimento in natura. Essa é a nossa comida de verdade. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, né, o que que é o alimento in natura, processado e ultraprocessado. Ultraprocessado, esse daí a gente vai substituir. Na realidade, não vamos retirar, vamos substituir, na realidade, pelos alimentos que a gente deveria comer, que é a comida de verdade. Então vamos pensar um frango, né? Você tem o frango, você tá lá, o cocoricó lá, ele tá é, ciscando, então tá dentro de uma granja ou dentro de um galpão. Esse frango ele vai para a batedora, ele é limpo, processado. Na realidade, ele é limpo, né? Ele é abatido e limpo e ele in natura vai ser esse frango que todos nós conhecemos, aquele frango que a gente compra congelado, né, ele vem inteiro. Inclusive lá, muitas vezes com um saquinho lá dentro, com a moela, com o fígado, que é muito bom, tá, gente? Se vocês puderem consumir também esses miúdos, tem uma quantidade boa de nutrientes. E depois você tem o processado, que são os filés, né? Então você retirou uma parte do peito do frango, processou. Mas ele também está um alimento perfeito para consumo. O que você deve evitar é o que seria o ultraprocessado, aquele nuggets. Porque depois que sobra aquela limpeza dos alimentos, tudo, a pele, eles pegam aquilo, moem, colocam uma série de aromatizantes, tal, tudo, e fica aquela carne residual, passam por uma prensa que vai reter todos os ossos, tudo vai sair quase como uma pasta do outro lado, assim a salsicha é feita, e ou é retirada, né, aquela pele que fica atrás da costa, né, do frango, né, onde você não consegue muitas vezes roer, aquilo é retirado, né, e ali eles fazem uma massa inicial que vai ser coberta com farinha, com outros ingredientes para dar sabor, essa própria massa é temperada, e produzem o nugget, que aí você vai ainda contribuir muitas vezes, pegando esse alimento, tirando ele congelado, imergindo ele em óleo. Então o que que aconteceu? Você pegou um alimento que tinha uma qualidade muito boa, eh, do resíduo desse alimento você produziu uma outra coisa que não é mais um alimento, é um processado,
um produto alimentício, acrescentou uma série de ingredientes, quando você olha, veja no nugget, uma série de ingredientes que você não usa em casa, e aí você vai consumir esse alimento imerso muitas vezes em óleo, uma fritura que vai ainda piorar a qualidade desse alimento, tá? Então é isso que a gente vai buscar. Vamos sair desses alimentos e vamos buscar os outros alimentos que estão aí disponíveis, que são a base para que a gente possa consumir comida de verdade. Aí o outro caso, a gente fala do milho, né? Então você tem uma espiga de milho, você compra o milho verde, você vai lá, cozinha na água e sal, come. Pronto. Esse é o alimento in natura. Mas esse alimento também pode ser processado, retirado da espiga, colocado em água, fervido, cozido, às vezes leva uma quantidade de sal, e pronto, ele é processado esse alimento. É ruim? Não, dá para consumir. Você consome com moderação. Se você tiver o milho in natura, cozinha o milho, tira ele, pronto. Então, o mesmo alimento, vamos dizer assim, só que ele não passou por um processamento, foi feita uma manipulação lá dentro da sua própria casa. E o último é salgadinho de milho. Se vocês olharem salgadinhos de milho, esses Cheetos, esses outros aí todos, você vai ver que aquilo ali é uma farinha de milho reaglutinada, e aí tem uma série de aromatizantes para dar aquele sabor picanha, não sei o quê, e muito sal. E normalmente eles também recebem um tipo de tratamento onde recebe muito óleo, então, muita gordura, muito sal. Esse alimento já não é um alimento que você deve consumir, tá? E por último aqui o exemplo é o pêssego. Você pode colocar o pêssego, você pode colocar outros tipos de frutas, né? O abacaxi, por exemplo, que tem ele você consumir in natura, por sinal, na região que eu moro, o pêssego é mais difícil de consumir, a gente encontra mais para o sul, mas o abacaxi não. O abacaxi é muito comum aqui na região do Centro-Oeste, né? Tem muitos produtores ali próximo em Goiás, tá? Então você pega, vamos dar o exemplo do pêssego, o pessoal mais do sul ali, onde é o clima que normalmente ele prospera, e o abacaxi para aqui para o Centro-Oeste. Então você tem o pêssego, o abacaxi se descasca, né? E come o abacaxi pronto, in natura. O abacaxi em calda, o pêssego em calda, ele é imerso numa calda com muita água e açúcar e depois ele é aquecido para poder evitar contaminação. Faz mal? Não, não faz tanto mal. Se você tem que buscar também, sempre ler o rótulo para ver se não foi adicionado uma série de outras coisas. Mas, a princípio, você consome com moderação esse processado. E, por fim, o suco de pêssego em caixa, que aí pronto, aí eles misturam água, muitas vezes acidulante, aromatizante e aí outros antes da vida, que você já não tem mais a fruta pura ali, tá? E mesmo o suco, se você puder, dê preferência a consumir a fruta in natura do que o suco, tá? Porque também tem uma questão da forma como aquele é processado e as fibras que você consome também com as frutas. Tá? Então, dado esse exemplo do que é o alimento processado, ultraprocessado e in natura, vamos dar uma olhadinha só na pirâmide alimentar também americana. A pirâmide alimentar americana, ela vinha como base consumindo carboidrato. E agora ela inverteu. Ela colocou a proteína, laticínios e gorduras saudáveis, junto com frutas, legumes e verduras, uma base. Então, nós estamos seguindo mais ou menos aquilo que é determinado. E aí eles falam real food, comida de verdade. Lá naquele HTTPS, real food, vocês vão poder ver, inclusive a descrição está muito bem feita, botem lá no Google Tradutor, para poder ir traduzindo para quem não conhece inglês, para ver os motivos de terem aproveitado esse guia. Então, acho que agora está havendo uma conjunção entre aquilo que o Guia Alimentar Brasileiro e o Guia Alimentar Americano estão colocando. A gente vai falar sobre a questão que eu acho que são duas questões mais polêmicas, vamos discutir em outros momentos, que é a carne, né? E aí, sobre sistemas alimentares, eu vou apresentar para vocês essa discussão da carne, que muita gente fala que não é sustentável, vincula ao agronegócio, começa a falar sobre o que o agronegócio só destrói, né? E que é uma mentira, uma inverdade. E sobre as gorduras, né, tem pessoas que falam só sobre gordura, animal, outros dizem sobre gorduras vegetais, né, que devem ser utilizadas, mas o importante é vocês terem uma noção que saiu da base a questão do carboidrato, que são, eh, os refinados, principalmente aquele pão que a gente compra de misto quente, muitas vezes é processado, esses biscoitos recheados, essas bolachas, né, são altamente refinadas e levam uma série de outros ingredientes que não deveriam ser consumidos naturalmente, tá certo? Pão de hambúrguer, né? Então, em geral, consumir grão integral, mas em menor quantidade, e aumentar a quantidade de proteínas, laticínios, gorduras, legumes e frutas, certo? Então, aqui eu trago exemplos de alimentos de uma dieta que seria uma dieta mediterrânea, né, que é uma das dietas mais estudadas no mundo, em termos de qualidade de saúde, né, em termos de alimentação. Eu trago alguns peixes, né? Eu trago peixes aqui, o atum, salmão, o bacalhau. Ali tem um peixe frito, que eu imagino que seja uma tilápia, alguma coisa do tipo. Não, não é tilápia, não. Mas pode ser tilápia inteira, assado, não é nem frito ali, parece que foi assado.
Aqui você tem carne, um picadinho de carne, né? Pode ser de todos os tipos de carne. Você gosta de carne de ovelha, no sul, carne de bode, né? Já comi também. É muito boa também no Nordeste. Tem o churrasco que você deve consumir com moderação, não pelo problema da carne, mas pelo problema da preparação, que é uma fumaça, né? Que você está expondo e a fumaça tem produtos que podem desenvolver doenças, né? Então, comer com moderação. Ali você tem uma carne cozida também, né? Parece que é um cordeiro com um, um molho de menta. Você tem queijos in natura. Você tem aqui também uma carne cozida também, que eu acho que pode ser cordeiro ou carne de cabrito. Você tem um pão, que é aquele pão mais tradicional, você vê que tem uns grãozinhos assim, feito com farinha integral. Aí você tem frutas, essa dieta mediterrânea, leguminosas, grão de bico, lentilha, feijões, você tem azeitonas, azeite. Essa dieta mediterrânea, por exemplo, é um parâmetro que você pode seguir. Se você tiver disponibilidade, por exemplo, de carne de peixe também, ela usa muito peixe, né? Quando você está no litoral, você está numa região próxima de rios, né, na bacia amazônica ali. Então você pode fazer a sua base de peixe, peixe, camarão, né, esse tipo de alimentos, e consumir eventualmente carne de frango, carne de porco, carne de boi, né? Para poder complementar ovos, né? O ovo ele tem um parâmetro alimentar em termos proteicos que é fundamental. Então, o que eu queria transmitir hoje para vocês? Vamos fazer o básico bem feito, tá? Comida de verdade. É isso que nós temos que trazer. Uma alimentação que a gente tenha na nossa região, que você possa manter essa alimentação durante muito tempo, que você possa criar esse hábito alimentar. Eu citei em vídeos anteriores, as pessoas muitas vezes sentem dificuldade. Ah, no café da manhã eu vou deixar de comer meu pãozinho. Não, não deixe de comer de uma hora para outra. Prefiro o pão de sal mesmo em vez do pão de sanduíche, em vez do pão de hambúrguer. Tenta inserir, busca inserir ali, por exemplo, o cuscuz, o, o tubérculo, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu uso tubérculos. Eu gosto de comer no café da manhã. Então, eu gosto de inhame, cará, própria batata, batata doce, né? Batata inglesa também você pode utilizar, né? E vai buscando aquilo que você se adapta, né, no teu paladar. Chega um momento em que eu já não sinto muita necessidade de comer pão. Eu fui fazendo isso, né, e fui diminuindo a quantidade de pão. E esses carás eu cozinho e tal, depois eu passo eles fritinhos na manteiga, fica aquela crostinha gostosa, né, aquela crosta. Aí boto uma carnezinha aí do lado, um ovo, 2 ovos, ou 3 ovos, dependendo da quantidade de proteína que eu vá querer consumir, e um café. Pronto, tá feito o meu café da manhã. E uma fruta, uma banana, uma maçã, mamão eu não gosto muito, eu não me dou bem, uva, você vai ver a comida que se adequa a você. Laranja, eu descasco uma laranja e como, né? Então, corto em cruz e como com bagaço. Então, esse tipo de alimentação você vai adequando, mas é importante que você tenha essa ideia da comida de verdade. E é importante também que você esteja sempre acompanhando, não aquelas informações que a gente recebe assim, dieta milagrosa, vai resolver tudo. Milagre não existe, tá, gente? Se você adquiriu peso e outras doenças crônicas não transmissíveis em razão da alimentação, não foi de um dia para a noite. Foi um hábito alimentar que foi sequencial. Então a gente também tem que ir desensibilizando, vamos dizer assim, esse hábito alimentar um tempo comendo comida de verdade. E nós temos 2 guias hoje dos Estados Unidos e do Brasil que trazem esse conceito. Então vamos seguir aquilo que as orientações populacionais estão caminhando conosco, tá certo? E se você gostou desse vídeo, curta, comente. Quando você curte, mais 5 pessoas recebem esse vídeo. E comente, tá? Fale, olha, Fred, isso não adianta, eu gosto de comer só isso, na minha região não tem alguns alimentos que você colocou, e a gente vai dando sugestões conforme o seu feedback de todo mundo, como a gente pode compor o seu cardápio. E se inscreva, tá? Participe conosco aqui desse. Já atingimos, o canal ele tá no início, né? Assim, dentro do contexto do YouTube, já atingimos 101 inscritos, passamos a barreira de 100. Oh, beleza! Então curta, comente, compartilhe, se inscreva, tá certo? Participe desse canal que a gente vai trocar informações. E dê sua sugestão, né? Eu vou trazer para vocês algumas sugestões também do que eu faço no dia a dia, o que tem funcionado e o que não funcionou para mim. E aí eu gostaria de ouvir o que funciona e o que não funciona para você. Lembrando que minha área dentro da nutrição trabalha com comportamento, né? E a ideia daquilo que a gente escolhe tem muito a ver, não só com a questão nutricional, mas com a questão de cultura, de identidade, a questão familiar, né? Então, aquilo que nossos pais comem, nós tendemos a reproduzir, né? E isso traz também uma sensação
de afeto, de lembranças, de memórias, né? Então, se você gostou, curta, comente, se inscreva, tá? E você pode me encontrar também lá dentro do canal do Instagram, @alimentaristas, e aqui no YouTube também, @alimentaristas. Então, eu vou deixando saudações alimentaristas a todos, vamos continuar falando sobre alimentos. Eu devo focar durante essa semana também, e durante alguns vídeos, a origem, o caminho desses alimentos, né? Eu falei do frango, a gente vai ver como é que o frango chega até a sua mesa, vou falar sobre carne bovina, vamos discutir, debater sobre essa questão da carne. Eu gosto muito de carne, carne de frango, carne de boi, carne de peixe, eu gosto de carne, né? E ovos também eu aprendi a gostar mais, né? Então a gente vai conversar sobre esses assuntos, tá certo? Saudações alimentaristas a todos, saúde e um forte abraço.